vice-presidente Geraldo Alckmin, ele deixa hoje o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Quem tem as informações, o Igor Damasceno, né? Daqui a pouco ele estará conosco aqui para trazer todas essas informações. Agora sim, Igor Damasceno. Hoje foi o último dia de Geraldo Alckmin à frente do Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços. Alckmin foi confirmado pelo presidente Lula como pré-candidato à vice-presidência da República nas eleições deste ano. Então, por questões de legislação eleitoral, ele precisa entrar no processo de desincompatibilização e agora não pode mais ser ministro de Estado. A lei eleitoral permite que ele fique ainda à frente da vice-presidência da República durante esse período. Ficou em aberto quem será o substituto de Geraldo Alckmin, se seria Márcio Elias Rosa, o atual secretário executivo da pasta, ou Márcio França, ministro do empreendedorismo. A decisão está nas mãos do presidente Lula, que ainda vai bater o martelo. Hoje houve um café de Alckmin com jornalistas nessa despedida ali do MDIC. Ele respondeu a duas questões. A primeira delas sobre Ronaldo Caiado, pré-candidato à presidência pelo PSD, que se colocou como uma terceira via. Na avaliação de Geraldo Alckmin, é normal que tenha uma terceira via, mas ele defende que haja uma redução no número de partidos, porque isso pode atrapalhar a governabilidade. Diferentemente de outros países que geralmente têm 5, 6 partidos, 2 maiores que se alternam no poder, mais 3 ou 4 que formam maioria, nós temos 30, mais de 30. Então é natural que você tenha mais candidatos. Eu não vejo problema nisso. Acho que nós devemos, no futuro, ir reduzindo o número de partidos, porque há um multipartidarismo exagerado. E aí precisa a cláusula de barreira subir, para a gente ir limitando um pouco o número de partidos. Outra questão foi sobre a crescente popularidade de outro pré-candidato, que é Flávio Bolsonaro, do Partido Liberal. Algumas pesquisas já o apontam à frente de Lula, inclusive. Alckmin disse que essas pesquisas de opinião pública, elas retratam o que está acontecendo no momento e que não necessariamente vai se concretizar na época das eleições, marcada para 4 de abril. Pesquisa, ela é momento. Aliás, a maioria das pesquisas o Lula até está na frente, mas tem pesquisa que pode não estar. O que vai valer mesmo é depois que começa a campanha eleitoral. A campanha é um momento alto da vida pública, porque você vai poder comparar, né? Mostrar, comparar governos. Ele disse que agora vai sair do Ministério do Desenvolvimento da Indústria para se dedicar à vice-presidência e à campanha eleitoral. Voltamos ao estúdio. 18h30, estamos de volta em toda a rede Jovem Pan. E vamos conversar com o Cristiano Beraldo sobre esse tema aí. Alckmin, então, foi oficializado, vai repetir a chapa. Você sabe, Beraldo, que eu acompanho a política há um tempo aqui em São Paulo, né? E acompanhei o embate entre PSDB e PT, havia essa polarização constante. Geraldo Alckmin foi eleito 4 vezes o governador, o grande adversário era justamente o PT, em âmbito estadual e também federal. E eu me lembro que na campanha anterior, quando a gente chegou lá para o anúncio do Lula, o Alckmin inclusive não foi, porque ele estava à época com o Covid-19, foi apenas o presidente Lula, e havia a colocação das duas as figuras, né, as duas fotos do Alckmin e do Lula. E para quem cobriu todo esse ambiente, né, polarizado anteriormente, assim, o pessoal das antigas olhava e falava, nossa, mas que associação, né? E naquele momento, né, o presidente Lula estava dizendo o seguinte, que ele estava sendo candidato para unir o país, né? Embora sempre ele dividia o pobre e rico, nós contra eles, mas evidentemente essa era a promessa. E o Alckmin seria, né, essa questão mais ao centro, né, para trazer esse equilíbrio, né, nessa chapa, evidentemente. E como você avalia agora, então nós temos a repetição. Então é a forma que o PT vai agora definido então com Lula e Alckmin mais uma vez. Zé Marcelo, na verdade, a gente até precisa lembrar que, conforme o calendário eleitoral, hoje, ou na verdade amanhã, é o prazo para desincompatibilização. Ou seja, qualquer pessoa que
que exerça um cargo público e queira se candidatar nas eleições precisa sair deste cargo público 6 meses antes da eleição. Então é isso que o Alckmin está fazendo. A confirmação da chapa se dará em julho, durante as convenções. Então, até lá, muita coisa ainda pode acontecer, e pode acontecer tanto na composição dos candidatos do Partido dos Trabalhadores, assim como em outros partidos. Agora, o que me chama muita atenção, Marcelo, o Alckmin, como você disse, foi governador do estado de São Paulo 4 vezes, o estado mais importante, o estado que mais avançou no Brasil, que hoje oferece índices mais elevados em geral do que outros estados brasileiros. Mas o Alckmin, quando vai dar uma entrevista às vésperas de um início de um período eleitoral, já com esse calor das eleições queimando no Brasil, ele faz um discurso para falar obviedades sem absolutamente a menor relevância. Dizer que pesquisa é o retrato do momento, puxa vida, nós não tínhamos chegado a essa conclusão. Falar de aquelas coisas ali que não tem absolutamente nenhuma relevância. Ele foi ministro da Indústria e Comércio de um país que não tem absolutamente nenhum projeto de longo prazo, nem para a indústria, nem para o comércio, nem para o serviço, nem para nada. Teve atuação na negociação com os Estados Unidos, foi lá, tem uma dificuldade danada para ser recebido, para falar com alguém, não conseguiu exercer uma liderança nessa negociação. O próprio Estados Unidos foi e voltou com essas tarifas conforme os interesses deles e não conforme os interesses do Brasil. Depois fizeram um acordo aqui de terras raras, vão levar a nossa matéria-prima para desenvolver tecnologia longe daqui. Então eu fico perguntando, qual foi a contribuição efetiva de longo prazo que o ministro Geraldo Alckmin trouxe para o Brasil? E eu não consigo encontrar uma resposta. Portanto, a reedição dessa dupla, Lula com Alckmin, na verdade é a reedição de um interesseiro em querer passar a impressão de que é alguém ponderado, que fala com o centro, e de alguém que carece de personalidade, carece de sangue quente correndo nas veias, que vai se sujeitando a abraçar aquele que até outro dia era o criminoso que voltava à cena do crime, mas hoje muito conveniente é o seu ticket para morar num palácio e ter toda uma infraestrutura de motoristas, secretários, carros, aviões da FAB, por aí vai. Portanto, é a reedição de uma chapa que envergonha o Brasil. Mota, como disse bem o Beraldo, nós temos esse período da desincompatibilização, dia 4, o limite, e até realmente as convenções, muita coisa pode acontecer. A princípio, hoje, ele seria o candidato a vice novamente. Mas muito também se especulou se o PT poderia já, praticamente na última eleição do Lula, ele já colocar um nome do próprio PT, ou então ali, amigo do PT, ali do partido, para que ele pudesse já poder disputar a próxima eleição, numa eventualidade do Lula não disputar a próxima eleição, evidentemente, Essa seria a reeleição agora. Como é que você avalia essa chapa agora e muda alguma coisa no cenário também? O ex-governador e agora ex-ministro e ainda vice-presidente escreveu seu nome na história. Mas há quem diga que não foi da melhor forma. Ele ficou conhecido como ferrenho opositor do Partido dos Trabalhadores, ao qual ele se referiu várias vezes da forma mais dura possível. Só para, alguns anos depois, dar uma volta de 180 graus e se tornar aliado, participar da mesma chapa. Ele virou defensor daqueles que ele mesmo atacava. Olha, é possível que exista alguma explicação moralmente aceitável. Agora, para muita gente, isso foi apenas a confirmação da famosa teoria do teatro das tesouras, que dizia que PT e PSDB são apenas duas faces do mesmo projeto de poder. E Dávila, fala-se o seguinte, que nenhuma religião consegue tanto acordo assim que nem a política. A política faz milagres assim, Nem a religião consegue inimigos históricos ficarem amigos, mas a política consegue.
Marcelo, você sabe que tem uma grande frase de um ex-chanceler da época da Alemanha, da Prússia, quando a Prússia se tornou Alemanha, Otto von Bismarck. Ele dizia o seguinte: na política não há amigos ou inimigos permanentes, há apenas interesses permanentes. E isso parece é o que ditou esse cavalo de pau de Geraldo Alckmin na sua carreira política, apoiando Lula, endossando Lula e agora renovando este apoio, mantendo-se na chapa. Mas um ponto que eu gostaria de destacar aqui é o seguinte: não podemos esquecer que o PT tentou fazer de tudo para trazer um partido mais robusto para a aliança do governo e em troca da vice-presidência. Ou seja, Geraldo Alckmin estava sendo rifado a céu aberto para acomodar um grande partido. O problema é que os grandes partidos também seguem as pesquisas eleitorais e veem a cada dia que estar na chapa de Lula é uma grande roubada. Um governo que é rejeitado por mais de 54% do eleitorado, num ano difícil, onde o brasileiro sente o bolso cada dia mais vazio, porque, afinal de contas, 81 milhões de brasileiros estão inadimplentes, porque temos a taxa de juro mais alta do mundo. E por que temos a taxa de juro mais alta do mundo? Porque temos um governo que gasta muito mais do que arrecada e passa essa conta para a população por meio do aumento da taxa de juro. Essa é a verdade. O seu bolso está vazio? A culpa é desse governo. A culpa é da taxa de juro. E a taxa de juro é alta porque o governo gasta mais do que arrecada. Ou seja, o governo Lula vive no cheque especial e passa a conta para nós. Então, Marcelo, o partido não conseguiu atrair nenhum grande partido para a aliança. O único que se manteve fiel e que tem algum peso foi PSB, Partido de Geraldo Alckmin. Daí a renovação desta aliança com Geraldo Alckmin. É o que sobrou para Lula, o PSB. Delegado Palumbo, esse é o sentimento lá em Brasília. Claro que nós estamos ainda um período claro, a polarização desde o ano passado vai continuar cada vez maior, mas ainda não chegamos nesse período eleitoral. Então o pessoal está analisando qual canoa que vai entrar mesmo? É exatamente isso. Eles estão vendo o que é melhor para eles, para os dirigentes partidários e para o partido, não é para o povo. Dirigente partidário não se preocupa muito com o povo, não. Está preocupado com eles. E essa leitura do Dávila é a mesma que a minha. Não sobrou ninguém? Vai esse mesmo. É por isso que a política, eu sempre falei isso, que é um ambiente onde a maioria está preocupado com eles mesmos. É importante se manter no poder? Não tem problema. Eu vou para lá, vou para cá, vou para o lado B, vou para o lado C, vou para a direita, vou para a esquerda. Falei da cena do crime, mas agora está lá também. Ou seja, parece que o povo se esquece. Vale tudo pelo poder para alguns. É por isso que alguns políticos, eu me incluo nessa, andam com poucas pessoas, passos curtos e firmes, mas sem muita aliança. Eu praticamente não tenho aliança nenhuma, porque eu não consigo entender como que uma pessoa fala uma coisa, ofende, xinga, coloca outras pessoas em ambientes criminosos e depois está lá abraçando, aceitando absolutamente tudo, seja como ministro, seja como vice. Eu não consigo entender isso, não vou aceitar nunca, mas infelizmente a política é assim mesmo. Eles vão vendo o que é melhor para eles. Vai ficar no poder? Não tem problema. Vou para o lado A, B, C, vou para o lado da direita, vou para o lado da esquerda. O importante é isso. É por isso que quando a gente vê muitos candidatos aí falando de conservadorismo ou mesmo da esquerda, eles vão para o lado que for melhor para eles. Depois, quando eles sentam na cadeira, a conversa muda, o voto muda, os interesses mudam. Aí vem emenda, vem poder, vem cargo, e eles pensam em si, não pensam na população. É por isso que a gente vê um Congresso, que foi eleito quando saiu essa legislatura, como um Congresso extremamente conservador. Mentira, engano. A maioria ali foi para o lado deles, do cargo, da emenda, do poder, das alianças, para se manter no poder.
Se ele se submeter a isso mais uma vez, eu não vou me espantar em absolutamente nada, porque como o Beraldo mesmo falou, uma pessoa que fala da cena do crime e depois está lá com aqueles alinhados que ele mesmo colocou na cena do crime. Aí fica difícil acreditar no político brasileiro. E, Beraldo, como disse, né, o Palumbo, a gente não tem um projeto de Estado, né, quer dizer, independente de quem sentar na cadeira principal lá em Brasília, seguir a questão de infraestrutura, logística. Você falou da questão dos combustíveis, a gente não tem uma reserva, tem uma petrolífera importante, uma das maiores do mundo, mas não tem reserva. Tem etanol, mas sobe a gasolina, automaticamente o etanol sobe sem nenhuma explicação. Quer dizer, a gente não está preparado, quer dizer, o longo prazo para o político é a próxima eleição mesmo? Pois é, isso fica muito evidente, Marcelo, no caso de Geraldo Alckmin, porque ele foi governador do estado de São Paulo 4 vezes. O estado de São Paulo, ele oferece boas referências em relação à infraestrutura, o desenvolvimento da indústria, o desenvolvimento do serviço, tem rede de hospitais avançados, reconhecidos. Então isso tudo está dentro do estado que Geraldo Alckmin conhece como a palma da mão. E aí ele vai para Brasília no papel de vice-presidente da República e se contenta com um governo que não resolveu nenhum dos verdadeiros problemas do país. Veja só o que aconteceu com a segurança pública, onde o nosso querido delegado Palumbo é um dos grandes militantes desse tema. Nós estamos diante de um país absolutamente dominado pelo crime organizado. O presidente Lula fica falando para a plateia, eu pedi ao Trump para ele mandar. Por que o presidente Lula não age aqui para enfrentar e prender criminosos aqui? Nós estamos há pouco tempo de ver Marcinho VP sair pela porta da frente do presídio. Isso sim é um problema. Nós temos a cada dia mais territórios dentro do Brasil que são dominados com mão de ferro pelo crime organizado. Não há resposta para isso. A nossa infraestrutura é um vexame. Os nossos aeroportos são um vexame. O Brasil hoje não se aproxima de países europeus ou asiáticos. O Brasil se aproxima de países atrasados da África. O Vietnã, que estava destruído por uma guerra há 4, 5 décadas, hoje é mais relevante do ponto de vista econômico do que o Brasil. O Brasil não tem projeto para absolutamente nada. E aí vai o Geraldo Alckmin, um médico experiente na política, acha que está tudo bem por causa disso que você falou, Marcelo. A preocupação é exclusivamente com a próxima eleição.